Somos Dédalos Cast, mais um projeto do Instituto Dédalos de Psicanálise e Terapias. Eu sou Ana Felícia, psicóloga e psicanalista, e vamos trazer para todos assuntos relacionados à psicanálise, psicologia junguiana, contos de fadas, mitologia, filosofia, arte-terapia. E hoje eu estou aqui com o Lauro Caracas, né? E queria que você se apresentasse, Lauro, para a gente. Olá pessoal, olá Ana, eu sou Lauro Caracas, sou graduado em Psicologia, sou psicanalista, sou artista e estou muito feliz com o convite hoje, falar de um tema tão interessante para mim. Eu chamei o Lauro hoje para a gente falar um pouco sobre a prática, né, na psicanálise na clínica da adolescência. Mas antes eu queria saber, Lauro, como é que apareceu esse teu interesse no estudo, né, na clínica da adolescência? Esse interesse surgiu já há um tempinho atrás, acredito que 2016, por ali. eh, Surgiu um interesse num estudo sobre idades, né, várias idades que a gente escolher, várias fases da vida, né? E por acaso, eu caí na adolescência, né? E era um grupo, a gente foi estudar. E nesse dia eu comecei de manhã e quando eu saí já estava à noite, né? Então eu fiquei fascinado pelo tema, acho que é um tema muito interessante, né? Acho que todo tema que a gente escolhe também fala um pouco da gente, né? Então acredito que foi bem por aí, acredito que foi nessa época. E eu dei continuidade, né, ao estudo sobre adolescente. É legal. Mas assim, tu sente diferença entre atender, né, essas manifestações do inconsciente, né, para um adolescente, para uma pessoa já numa vida adulta? Como é que é isso na prática da clínica? É interessante, porque assim, a manifestação do inconsciente é a mesma ali, né, de Freud, a gente tem a associação livre, né, a gente tem os xistes, os atos falhos, né, os sonhos, né, o inconsciente ali é onde o sujeito vacila, onde ele escapa, e no adolescente o que deve ser um pouco diferente é a forma de simbolizar, né, esse inconsciente, lidar com esses afetos, né, o adolescer é uma fase ali de transição, né? Eu não sou uma criança, mas também ainda não sou um adulto, né? Eu tenho que largar dos privilégios de ser criança, mas também não tenho os privilégios ainda de ser adulto. Existe ali uma codependência ainda, né, dos pais. E isso também é uma questão para eles, né? Eu tô no limbo ali. Quem sou eu, né? Eu não tenho mais aquele carinho tanto da mamãe e eu também não posso ir para um rolê na hora que eu quiser com a turma, né? Quem sou eu, né? E daí surgem diversas questões, né? A gente tinha ali no século XV com a Revolução Francesa, né? Onde começa as crianças a ficar em casa, começa a surgir adolescente, mas aí mais ou menos no século XIX a gente tem uma puberdade também, né? Várias questões que vão marcar esse adolescente. Lidar com esse corpo também é algo que é uma questão muito forte para eles, né? Como lidar com um corpo que antigamente era de jeito, agora é todo deformado, um braço é muito grande, a mão é muito grande, começa a surgir pelos, começa a surgir o desejo sexual também, que é outra questão que eles trazem para a clínica, né? Então, é por aí, né? Acho que é por aí, tem que ter muita coisa sobre adolescente. Mas assim, quando tu fala simbolizar, tem a questão na clínica da psicanalítica, a gente utiliza pela associação livre, né? Então, o paciente, ele tá livre ali para falar e tal, mas tem uma dificuldade do adolescente trazer desse jeito, assim, eh, logo pela palavra? Como é? Sim, justamente o adolescente ele vai buscar outras formas de simbolizar esse inconsciente, certo? A forma dele ligar o afeto à coisa, né? Ele não vai te falar diretamente sobre uma questão da vida dele, um sofrimento, por exemplo, de uma relação, né? Muitas vezes eles vão falar pelo imaginário, né? Vão falar de uma forma imagética, vão falar através de uma fantasia, vão trazer ali um filme para ti, vão trazer uma música para ti, na transferência que ele fala sobre isso, né? A comunicação com o adolescente é interessante, né? Porque você tem que ser criativo ali, você tem que usar o que ele traz para ti, né? Muitas vezes eles chegam ali caladinhos, mas estão balbuciando alguma coisa, alguma música, e às vezes essa música fala muito sobre eles, né?
fala mais do que eles imaginaram, como se estivesse trazendo um sonho a primeira vez, né? Então, o inconsciente para adolescente é algo muito bonito de se ver, né? E é algo que você tem que ter uma criatividade ali, tá com ele naquela criatividade. Porque a forma como ele vai trazer um jogo, né? Ele vai trazer ali jogos, hoje a internet tá em alta, né? Então eles vão trazer bastante isso pra gente, né? E você tem que estar ali é, com a atenção flutuante, né? Esperando aquele momento em que ele vai trazer algo. E se ele leva algo para você, isso é muito bonito da clínica do adolescente. Quando ele leva algo, é algo muito especial para ele, né? Ele não vai levar qualquer coisa, ele não vai falar de qualquer coisa. No momento que tem essa troca e que você consegue acessar e fazer esse furo no discurso dele, né? Então, o que é isso, né? Do que fala isso? Quem é esse cara do filme? Quem é essa menina do filme? O que esse rapaz está querendo dizer nessa música? Então, isso faz com que ele comece a elaborar melhor as suas questões. Certo. E tu, assim, tu sente que teve mais facilidade, vamos pensar nessa palavra, não sei, pelo fato de você ser artista, como é, assim, para conseguir acessar, né, isso? Sim, sim. A arte, ela atravessa a gente, né? A gente que está na arte, a gente tem aquela sensibilidade de olhar para algo, para a natureza e conseguir extrair algo bonito, né? A gente tem a capacidade de pegar uma música e prestar atenção muito na letra, né? Nas notas, né? Na mitologia, né? Eu estudo mitologia, estudo contos. Como é que é o adolescente nisso, nessas histórias? Tem histórias assim Tem, lá? tem bastante histórias, mais do que a gente imagina, né? A gente tem a Branca de Neve, né? Que ali é uma adolescência clássica, ali ela começa a ficar bonita, né? Começa até então, a pergunta que a rainha faz pro espelho, quem é a mais bela? Até então era a rainha. Só que quando a Branca de Neve se torna adolescente, ela se torna uma ameaça porque ela se torna muito bonita, né? Ou seja, ela tem aquele período ali da menarca, né? Ela tem coisas que ela tem que deixar para trás, né? Aqueles 7 anões, eles refiguram ali uma parte da infância que ela tinha que deixar para trás. O atim, né? A doença, a zanga, né? O zangado. Então, cada um deles é algo que ela tinha que deixar para trás e que ela tinha que enfrentar aquilo também. Também a questão dela morrer e acordar, né? Ela desperta como uma mulher ali, né? Uhum. Então tem várias princesas e vários outros personagens do Conto de Fadas que ajudam muito a gente a compreender, né? Eles tentam fazer nos contos um rito de passagem, né? Hum. Também porque conta muito com a época. Aquele rito de passagem que você deixa de ser criança para você se tornar mulher, você se tornar adolescente. Então, nos contos eles é bem marcado assim a questão do rito de passagem, né? Na mitologia, a gente também tem alguns adolescentes. A gente tem Narciso, né? Que Freud vai Uhum. utilizar a beleza de Narciso, Sim. né? Que era incrível, né? Que Freud vai utilizar, né? E outros vão utilizar para falar um pouco sobre o narcisismo, sobre a nossa estrutura, né? Narcísica, né? A gente tem o Perseu, que é um herói que vai enfrentar ali a Medusa, né? Então, a jornada do herói é importante para eles. E essa estrutura ela vai se repetir muito nos filmes atuais que a gente vê hoje. O Harry Potter, dentre esses outros que os Uhum. adolescentes gostam, também vai se repetir. Tem uma jornada do herói ali. E a clínica com adolescentes é a gente ser testemunho dessa jornada do herói, né? Dessa jornada que eles vão estar passando na vida, né? Porque uma das questões também do adolescente é não ser escutado. Então, quando você começa a ser testemunha daquela história e ter alguém que escute ele, porque muitas vezes eles falam com os pais, né? E a reclamação deles, meu pai não escuta, não quer saber. A opinião deles conta, né? Uhum. Quando eles estão contando para ti, você está escutando aquela opinião deles e eles estão podendo contar para alguém, né? Por isso que o adolescente, ele vai buscar grupos, né? Para poder ser aceito e para poder ter aquela conversa, seja o grupo do pessoal do rock, seja o grupo do pessoal que gosta mais de ler, o pessoal da internet. Então, a busca por grupos também é uma forma deles se identificarem, né? E aí, quando tu fala desse de ser testemunha, né, exatamente do que ele quer se autorizar, né? Tipo assim, ok, eu não sou mais criança, mas eu ainda não sou adulto e eu tenho que
eu tenho que me identificar com alguém, né? Aí vem o lance, né, como você está falando, da clínica ser uma clínica muito forte na transferência, né? Porque ele vai estar contigo ali crescendo junto, né? Ele está crescendo Sim. no processo dele. Mas, assim, vem muita carga de sofrimento. O que que tu ouve mais, assim, desse sofrimento, né? Essa mudança, Uhum. o não escutar, o que que repete muito lá, Sim, assim? Claro que é singular, né, de indivíduo, mas o que claro, que vem claro. mais? É, os adolescentes são várias questões, né, que eles trazem, e de sofrimento, um deles, pelo menos que aparece muito para mim, é a escolha de profissão, né, aquela escolha do vestibular, os pais trazem, né, tem aí também outro sofrimento junto com esse, que é a demanda e os desejos dos pais, o desejo que ele seja isso, aquilo, outro, e a demanda que muitas vezes eles chegam pra gente, ó, olha, eu quero que você dê uma enquadrada, porque ele tem que ser assim, 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 assim. E Sim. muita gente pergunta, tá, mas você perguntou pra ele o que que ele quer ser, né? Isso, o que que eu quero ser quando eu crescer, né? O que que você deseja, né? É uma pergunta que a gente faz na clínica. E você quer o quê? Porque eles chegam, meu pai quer isso, minha mãe quer isso, meu avô, não sei o que, os outros, né? Uhum. Mas eu pergunto pra eles o que que você quer, né? Então, a partir daí do que ele quer, ele vai poder compreender melhor se a escolha dele, se ele tem aptidão para aquilo, para que aquilo funciona, né? Então, várias questões. Outro sofrimento também é esse, lidar com esse desejo dos pais, porque você frustrar o desejo dos pais é algo, né? Pode perder o amor, né? Que é o É, grande medo, né? Perder o amor dos pais, né? perder o amor dos pais e eles tentam negociar com isso. Uhum. Tá, eu vou fazer essa faculdade, mas depois eu posso mudar, né? Sim, posso fazer outra coisa, outra coisa. É, então é um sofrimento não agradar esses pais, né? Porque também na adolescência também vai ter esse segundo momento do Édipo, né? Então eles vão ter aquele decepção com os pais não são aquela maravilha que ele imaginava, né? Sim. E- É, desconstrói, né, a imagem que ele tinha, né? O pai mente, a mãe também, enfim, não tem aquela perfeição toda que imaginava na infância, né? sim, o próprio Freud teve isso, né? Quando o pai conta a história para ele, né? Do gorro que joga no chão, né? E Ele pensava que o pai, né, ia lá brigar e tudo, e o E o pai pai continuou pegou o gorro e continuou. E ele andando, né? falou, mas o meu pai não é tão grande assim. E aí no livro do Peter Gay, ele fala que eu vou me vingar ainda, né? Sim. De quem fez isso com meu pai, né? E é isso, né? Tem esse sofrimento, e tem um sofrimento, Ana, que vem surgindo com o tempo, que também foi algo que me chamou muito a atenção no estudo com adolescente, inclusive nesse dia que eu te contei, que eu passei o dia estudando, foi porque eu encontrei algo que ainda é um sofrimento muito grande, que é a automutilação, Uhum. né? A automutilação nos adolescentes é algo que ainda está muito forte, é, é visto muito em escolas, né? Grupos em escolas, né? Eu cheguei a ir a algumas escolas e dar algumas falas para os pais, para as mães, para os diretores, né? Cheguei a ir na instituição também, porque é algo que está crescendo, assim, é algo que eu fiz essa pesquisa, comecei a estudar isso, sei lá, 2016, e até hoje a gente ainda tem, né, ainda é forte, né, Uhum. na, na- Mas responde a que esse sintoma, Laura? é. Esse sintoma, muitas vezes, Ana, é algo que eu não consegui falar, né, é algo palavras que foram engolidas, palavras que foram comidas, palavras que eu não pude falar e que eu às vezes não tive a capacidade de ligar o afeto à coisa, né? É uma manifestação também, né, do Hum, inconsciente, né? hum, É uma forma de lidar com aquela angústia, é uma forma de lidar com aquela dor e com aquele sofrimento, né? Além disso, tem uma série de questões na automutilação que também é cortar e cuidar de si, cuidar daquela ferida, né? Cuidar de si mesmo, né? A automutilação, ela vem nesse lugar de para existir uma automutilação é necessário que seja um movimento repetitivo de cortes, né? uhum. Que também é uma angústia que alguns pais trazem, né?
Tem também uma forma até de grupos, eles estão até em grupos que se automutilam, né? É uma forma de lidar com aquele sofrimento, de simbolizar aquele sofrimento que eu estou sentindo e que eu não sei lidar com isso. É uma dor que não tem nome, né? Assim, e como você disse, né, continua, né, e tem aumentado também os estudos, né, mas tem outras coisas também, como o uso da tecnologia, né, em massa e essa quantidade, né, da mídia social, né, até a questão mesmo falo de Narciso, né, tipo assim, da imagem dele, né, das relações que se cria com a tecnologia e o uso excessivo da tecnologia, né? Também aparece isso muito, né, Laura? Sim, sim, aparece bastante. E a gente vê uma sociedade tendo que lidar com isso. Você ser hoje um adolescente, você tem que estar naquele Instagram, ou seja, numa mídia social que bombe, né? E que Uhum. esteja atual, e que seja TikTok, e que seja, né? Então, não estar nesse mundo, ou não conseguir estar nesse mundo, também gera uma série de frustrações, né? Isso se repetia desde a nossa época de adolescente, a gente não tinha internet, mas a Uhum. gente tinha um colégio, a gente tinha aquela turma que se destacava, né? Uhum. E hoje a gente está isso bem Só que amplia, né? A sim, tecnologia amplia, né? amplia bastante, né? A gente tem adolescentes que também não se comunicam muito, são adolescentes que estão trancados dentro do quarto, que Uhum. não tem aquela comunicação com os pais, que os colegas hoje a gente saía para jogar bola, hoje eles jogam bola online, né? Eu acho que também saber lidar com isso, né? Muitas vezes a gente tem a conversa com os pais também, né? Sim. Tem que ter um acordo ali entre os pais e os filhos e os adolescentes para que isso não isole, né? Uhum. Não isole o filho dos pais também. Tem até os comentários dos jogos e as emoções, né? Então, te priva até de você errar no jogo, né? Porque já tem todo um caminho, né? Eles têm os comentários, eles comentam como é que faz, depois eles mesmo levam o susto, eles mesmo. Para tudo, né. Então, tipo, eu nem preciso sentir emoção, né, porque tem os jogos que fazem já isso, né, jogos, programas que eles já quando o adolescente assiste, nem precisa ter emoção, ele só vai, se emocionar pela história do outro que já tá ali contando tudo, né. Não Eu não sei nem como é que chama isso, mas eu sei que tem. sim. A do Rafa. Eles assistem outros jogando, né? Isso, pois é. Sim, E aí já tem um comentário e já tem a emoção também. sim. Né, então até isso também dificulta para ele poder sentir alguma coisa, se frustrar e a castração e tudo mais, né. Sim, é importante que o adolescente ele lide com a frustração, que ele perca e que ele aprenda ali os valores de perder, de ganhar, né? De escolhas também, né? A escolha implica uma perda, né? Você escolhe algo, você sabe que você vai perder outra coisa, né? Então, lidar com essa perda, lidar com a imagem, né? Com essas imagens que a gente tem. Lidar com esse mundo da fantasia é muito confortável também, né? Uhum. O mundo da fantasia, ele te fascina. Você tá lá, você tá resguardado, né? Ali eu posso comentar, eu posso ser quem eu sou, né? Uhum, uhum. Eu sou onde eu não existo, né? Então eu sou ali, crio ali um personagem que eu vou fazer tudo, né? E depois vou ter que dar com Sim, a realidade da vida, né? sim. E isso também faz parte da fase de desenvolvimento do ser humano e do sujeito também, adolescente, né? Lidar com E agora? Eu vou ter que escolher qual profissão, qual a faculdade eu vou fazer, o que que eu vou fazer, né? Antes a gente tinha Em entre... que objeto eu vou investir minha libido, né. Isso mesmo, para onde vai isso? Onde é que eu vvou focar, né? Qual é o que que eu quero, né? É importante ele entender sobre ele, entender o que que ele deseja para ele poder chegar naquele lugar, né? Uhum. Para ele poder botar aquela libido naquele lugar, né? Então, a partir de agora é isso, né? E hoje também, Ana, a gente tem muitas escolhas, a gente tem Sim, muitas opções, sim. né? E para onde é que eu vou jogar isso, né? Porque hoje eles têm a opção que a gente não tinha, né?
Uhum. A gente tinha aquela faculdade, era aquilo, ou não, sei lá, não tinha tantas opções como tem hoje. Hoje você tem um cardápio enorme, né? Uhum. Tanto de relações, né? Sim. Deles se relacionarem, E múltiplos tipos de relações, né? múltiplos tipos de relações. Você pode se relacionar com a gente tem um cardápio aqui no celular de relações, né? Lidar com essa sexualidade também é um sofrimento para eles também, né? É, tem que escolher, porque tem uma pressão também, né? E aí, Uhum. cadê a namoradinha? Não tá namorando? Não tá? E às vezes eles não se sentem confortáveis em ter essa intimidade, que é uma intimidade que tá se perdendo bastante também, né? Sim, Que é sim. importante a gente, se fosse falar alguma coisa pros pais, né? Não perder essa intimidade com o seu filho, né? Uhum, Porque uhum. ela vai te ajudar e vai ajudar ele também, né? Ele tem dúvidas, ele tem angústias, né? Ele Sim. vai acabar procurando um colega ou outro. E aí tem essa quebra de geração, né? Nós somos uma geração que ainda não estava tudo tão aberto, não tinha tanta tecnologia, não tinha tanto acesso, né, a essas múltiplas escolhas, Uhum. e os nossos filhos, eles já vêm com isso assim. Então, até para os pais também é difícil, né? Não é nem direcionar, mas é para poder, tipo assim, ó, eu nem conheço tudo isso, eu nem sei como fazer, né? Mas é importante que ele entenda que aquilo é um sofrimento pro filho dele, né? Para o adolescente dele, para o filho dele. Porque se antes tinha um pouco de tipo assim, ó, vai mais por essa via aqui, Sim. enfim, né? Hoje já não tem, né? Porque tá todo mundo se experimentando, né? Em termos de relações ou de profissões e tudo. Para os pais é muita oportunidade, mas também é muito sofrimento, né? Você não tem, né? Sim, ao mesmo ponto que. É porque assim, antes a gente já sabia o que era pra fazer, né? É, Até o Forbes fala sobre isso, né? é. E hoje em dia a Tá gente. desbossolado, né? Como nós falamos. Desbossolado, é. A gente tá totalmente desbossolado, a gente não tem muita opção, né? É, Ter muita opção também é um sofrimento pra sim. gente, né? Quando você tem aquela opção ou outra, você vai e é isso, né? Ou você faz igual, ou você é o rebelde e não faz, mas você tem essa linha aqui do desejo, né? Sim, sim. E lidar com isso é uma questão para eles, né? É, lidar com esse desejo dos pais, lidar com a escolha, lidar do que eu quero, né? Muitas vezes eles querem fazer teatro, quer fazer um teatro, quer fazer uma coisa assim. Não quer seguir aquela linha dos pais que já vêm, às vezes, com uma empresa de advocacia e tudo. E eles, não, pô, quero ser artista, né? Uhum, uhum. Quero pintar quadros e tudo, e quero fazer uma coisa diferente, né? É isso, né? É perguntar pra ele o que que ele quer, como que ele vai lidar com isso, E né? ele se responsabilizar por esse desejo, né? Também tem isso, né? Você faz a escolha, você tem que bancar depois, né? Uhum. Eu escolho, agora eu vou me responsabilizar por essa escolha. Isso também é algo que tá muito na clínica, né? Ele escolhe isso e agora seja responsável por essa escolha, né? E bancar essa escolha, bancar que vai ser isso ou aquilo, né? É, e também gera até ser responsável por essa escolha, também gera ali, será que eu vou dar conta, né? Sim. Porque a vida toda disseram que eu não conseguia, disseram que eu não era bom para isso ou bom para aquilo, né? Então ele vai bancar aquela escolha e seguir o caminho dele. Mas para isso, a gente está falando aqui, mas é todo um caminho até Sim. chegar nisso, né? Até chegar na aposta, né? Até chegar, até você escolher apostar e você bancar essa aposta, é um caminho muito longo que o sujeito faz, né? Uhum, Mas e aí a gente tá o psicanalista com ele ali, uhum. acompanhando essa jornada, né? É, olhando os momentos mais difíceis, né? Os momentos de fracasso, lidar com esses fracassos, né? E continuar seguindo, né? Até se tornar um adulto, né? Sim. Lauro, foi lindo. Eu queria também. O Lauro ensina com a gente, né, sobre a clínica da adolescência, e a gente está com um projeto para começar a ter um grupo mesmo de estudos, um grupo de leitura sobre a clínica da adolescência, né, Uhum, para esse ano, porque tem uma demanda diferente, né? Tem um escuta diferente, posicionamento uhum. diferente, usando a técnica da psicanálise, né? Mas a gente tem que conseguir saber escutar, né, as diversas esferas, a infância, a adolescência, a velhice, né?
E eu quero agradecer, foi lindo, tá? E vamos tentar fazer outros quadros, né, sobre o Uhum. adolescente, Sim, até utilizando, né, todo o teu conhecimento dos contos, da mitologia. E quem tiver interesse de perguntar mais alguma coisa, não só curte, comenta, compartilha, traz aqui, dá o likezinho e pergunta aqui pra gente. tá. Eu queria dizer meu Instagram, Uhum. anota pontuações, anotações, eu sempre esqueço, né? Lá vão ter alguns trabalhos meus, tanto aqui no Instituto, né, com alguns cursos, como também alguns trabalhos artísticos, trabalhos poéticos, com música e com a psicanálise também, né? Então, quem puder seguir lá, né, é um prazer muito grande. O grupo de estudos está bem legal, a gente já tem muita gente inscrita, assim, querendo aqui do Uhum. Instituto, então vai ser bacana fazer essa troca com todo mundo, né? Sim. Pois tá. Obrigada. Valeu.